Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar homomorfismo e isomorfismo de grupos. Objetivos da aula: definir homomorfismo e isomorfismo entre grupos, enunciar e demonstrar o primeiro teorema do isomorfismo. Definição: considere os grupos G com esta operação e H com esta outra operação. Se f de G em H é uma aplicação tal que o f do x operado com y é igual ao f de x operado com o f de y para todo x, y em G, então essa aplicação f é dito um homomorfismo entre os grupos G e H. Aqui é importante destacar que essa operação é a operação do grupo G, pois x e y são elementos do domínio de f, enquanto que o f de x é um elemento em H, o f de y também. Então, esses dois elementos operados devem ser calculados a partir da operação do grupo H. Exemplo: são exemplos de homomorfismos de grupos. Item A: a aplicação f de z no conjunto dos números complexos, exceto o zero. Aqui, nessa escrita, foi destacado que a operação do grupo z dos inteiros é a adição, e aqui é a multiplicação, e essa aplicação é definida do seguinte modo: o f de m é igual a i elevado a m. Por que essa aplicação aqui é um homomorfismo? Pois o f do m mais n, lembrando que essa operação aqui deve ser a operação desse primeiro grupo, né? Então, f de m mais n, por definição, é i elevado a m mais n, onde aqui eu posso aplicar a propriedade de potenciação, separando essa expressão como i elevado a m vezes i elevado a n, e o i elevado a m é o f de m, e o i elevado a n é o f de n. E aqui eu conservo essa multiplicação, né? Então, portanto, pela nossa definição, essa aplicação é um homomorfismo. No item B, agora nós vamos considerar o grupo dos números reais com a adição e o grupo dos números reais positivos menos o zero com a multiplicação. Essa aplicação definida deste seguinte modo também é um homomorfismo. De fato, calculando aqui o f de a mais b, por definição, é o número de Euler, E, elevado a mais b. Novamente, pelas regras de potenciação, nós podemos escrever essa expressão desse modo. E isso aqui nada mais é do que o f de a vezes o f de b. Portanto, essa aplicação é um homomorfismo entre grupos. No item C, agora nós vamos considerar a aplicação f de 16 em 16, definida deste modo aqui. O f do x barra é igual a 2 vezes x barra. Vocês estão vendo que nessa letra C não foi indicado a operação desse grupo. Então, nós devemos estar atento a isso para identificar as operações desses grupos. No caso aqui, o Z6 é um grupo com operação de adição, né? Então, a operação que eu vou considerar aqui e aqui é a adição. E por que essa aplicação aqui vai ser um homomorfismo, né? Então, vamos fazer o f do a barra mais b barra e mostrar que é igual ao f de a barra mais o f do b barra. Então, o f do a barra mais b barra, eu posso utilizar aqui a definição da adição e escrever deste modo. Agora, daqui para aqui, eu estou utilizando a definição da aplicação f, pois f associa o x barra no 2x barra. Então, aqui eu tenho o f do a mais b barra, por definição é igual o 2 vezes o a mais b barra. Fazendo essa multiplicação aqui, eu obtenho o 2a
mais 2b barra, e eu posso escrever este elemento dessa forma, pela definição de adição, e esse 2a barra é justamente o f do a barra, e esse 2b barra é o f do b barra. E por último, agora vamos considerar essa aplicação f, que associa cada elemento do GLNR em um número real não nulo, deste modo. Então aqui o f do A é igual ao determinante da matriz A. Lembrando que este conjunto é um grupo com a operação de multiplicação entre matrizes. Esse conjunto é formado pelas matrizes quadradas de ordem n com entradas reais, cujo determinante é diferente de zero. Então, vocês estão vendo que o f de A, por definição, é o determinante de A, e como o determinante dessas matrizes são todas diferentes de zero, então o f dessas matrizes, de fato, pertencem a esse conjunto aqui. Agora, como é que a gente mostra que essa aplicação é um homomorfismo? Então, vamos calcular o f de A vezes B. Por definição, o f de uma matriz é igual ao determinante dessa matriz. Então, o f dessa matriz é o determinante dessa matriz. E nós sabemos que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. O determinante de A é o f de A e o determinante de B é o f de B. Portanto, essa aplicação de fato é um homomorfismo entre grupos. Agora, a aplicação f de z em z definida por f de x igual a x mais 1 não é um homomorfismo. Então, neste caso, nós devemos exibir um exemplo que falha a definição, ou seja, nós devemos exibir um contra-exemplo. No caso, eu escolhi aqui o 2 e o 3, pois o f de 2 mais 3, 2 mais 3 vale 5, e o f de 5, por definição, vale 6. Enquanto que o f de 2, utilizando a definição novamente, vale 3, e o f de 3 vale 4. E 4 mais 3 é 7. Ou seja, o f do 2 mais 3 é diferente do f de 2 mais o f de 3. Proposição 1. Sejam G com esta operação e H com esta outra operação grupos, e f de G em H um homomorfismo. Então, o f do elemento neutro de G é igual ao elemento neutro de H, o f do inverso do A é o inverso do f de A. Se K é um subgrupo de G, então o f de K, que é esse conjunto aqui, é subgrupo de H, e a imagem de f é sempre um subgrupo de H. Prova. Então, vamos mostrar que o f do elemento neutro de G é igual ao elemento neutro de H. Esse EG eu estou me referindo ao elemento neutro de G, e o EH ao elemento neutro de H. Logo, o f do EG, esse elemento neutro de G, eu posso escrever como EG operado com EG. Lembrando que a operação do grupo G é a operação asterisco. Por hipótese, f é um homomorfismo, então o f desse elemento operado com esse é dado como o f desse elemento operado com o f desse elemento. Lembrando que essa operação aqui é a operação de H, pois esses dois elementos pertencem ao grupo H. Então, o que eu obtive aqui é que o f do EG é igual ao f do EG operado com o f do EG. Agora, eu vou utilizar essa igualdade e operar o inverso do f do EG aqui dos dois lados à direita, obtendo aqui f de EG operado com o inverso do f de EG e aqui o inverso do EG desse lado direito. Nesse caso aqui, eu obtenho o elemento neutro de H, pois esses dois elementos são elementos de H, e desse lado direito da igualdade
esse elemento operado com esse é o elemento neutro de H, operado com o F de EG, resulta no F de EG. Portanto, o item A está demonstrado. Agora, o item B. O elemento neutro de H, nós acabamos de provar que é igual ao F do elemento neutro de G. Mas, para todo elemento A no grupo G, A operado com seu inverso resulta no elemento neutro. Então, vou substituir esse elemento neutro de G por A operado com o inverso do A, onde A pertence a G. Como o F é um homomorfismo, isso aqui pode ser escrito como F de A operado com o F do inverso do A, e nós acabamos de verificar que o F de A operado com o F do inverso do A resulta no elemento neutro de H. E como o inverso é único, eu posso concluir dessa igualdade que o inverso deste elemento, que é essa notação aqui, é justamente esse outro elemento aqui. Ou seja, o inverso do F de A é igual ao F do inverso do A. Item C, vamos provar que se K é um subgrupo de G, então F de K é um subgrupo de H. Sendo assim, K é subgrupo de G, por definição K é diferente do vazio e, portanto, o F dos elementos de K também é um conjunto diferente do vazio. Lembrando que esse conjunto FK é formado pelos F de K, onde K pertence ao conjunto K. Agora, se A e B pertencem a esse conjunto, isso significa que o A pode ser escrito como um F de X, o B como um F de Y, onde X e Y são elementos em K. Daí, A operado com B é igual, o A pode ser escrito como o F de X, o B como um F de Y, como o F é um homomorfismo, esse F de X operado com F de Y pode ser escrito como o F do X operado com Y, e o que nós acabamos de mostrar é que o A operado com B é um elemento em F de K, pois A operado com B é igual a um F de um elemento em K. Por que X operado com Y é um elemento em K? Pois X e Y pertencem a K e K é subgrupo, ou seja, X operado com Y ainda é um elemento em K. Por outro lado, agora nós vamos mostrar que, dado um elemento A em F de K, o inverso dele ainda pertence ao F de K. Então, se A é um elemento em K, como nós já tomamos aqui, o inverso do A é igual. Como o A pode ser escrito como um F de X, então, no lugar desse A, eu vou substituir o F de X, e o inverso do F de X, pelo item B, pode ser dado como F do inverso do X. Mas como X é um elemento em K, o inverso do X também é um elemento em K, pois K é subgrupo, e o que a gente acabou de provar é que o inverso do A pertence a F de K, pois o inverso do A pode ser escrito como um F de um elemento de K. Então, portanto, F de K é um subgrupo de H. Agora nós vamos aplicar aqui a mesma ideia para provar o item B, que no caso nós vamos provar que a imagem de F é sempre um subgrupo de H. Então, a imagem de F é um conjunto diferente do vazio, pois, pelo item A, nós provamos que o elemento neutro de H pertence à imagem de F, pois o EH é dado como um F do elemento neutro de G. Agora, tome AB pertencentes à imagem, ou seja, A pode ser escrito como um F de X, B pode ser escrito como um F de Y, onde X e Y são elementos de G. Daí, A operado com B, o A é F de X, B é F de Y. Vou usar aqui o fato do F ser um homomorfismo.
Então, posso escrever essa expressão dessa forma aqui, ou seja, A operado com B é igual o F de um elemento que pertence a G, ou seja, A operado com B pertence à imagem de F. E, além disso, o inverso do A, o A é o f de x, então substituo o A pelo f de x, o inverso do f de x é o f do inverso de x, como esse elemento aqui pertence a G, isso significa que o A menos 1 é escrito como um f de um elemento de G, ou seja, esse A menos 1 pertence à imagem de F. Portanto, a imagem de F é um subgrupo de H. Proposição 2, se F de G em H e essa aplicação G de H em K são homomorfismos de grupos, então a composição também vai ser um homomorfismo. Então, nesse caso aqui, essa composição primeiro aplica F, então F associa cada elemento de G a um único elemento em H, e depois a aplicação G associa este elemento em H a um único elemento em K. Por isso que essa composição aqui vai de G em K. E como é que a gente prova isso? Então, nós temos que provar que essa composição é um homomorfismo. Então, vamos considerar aqui A e B elementos em G. E nós vamos mostrar que essa composição aplicada em AB é igual a essa composição aplicada em A operado com essa composição aplicada em B. Então, GOF aplicada em AB, por definição, é o G do F de AB. Como o F é um homomorfismo, o F de AB pode ser escrito como F de A operado com F de B, e como G também é um homomorfismo, então o G do F de A operado com F de B pode ser escrito como G do F de A operado com G do F de B. Esse elemento é justamente o GOF de A e este elemento aqui é justamente o GOF de B. Portanto, essa composição aqui de fato vai ser um homomorfismo. Então, vocês estão vendo que para facilitar a escrita, nós estamos omitindo as operações dos grupos em questão. Definição: seja F de G em H um homomorfismo de grupos. Então, este conjunto aqui é chamado o núcleo de F. Então, o que é o núcleo de um homomorfismo? São os elementos desse grupo, tais que o F deles resulta no elemento neutro do segundo grupo. Por exemplo, neste caso aqui, qual seria o núcleo desse homomorfismo? Então, relembrando, nós já mostramos que essa aplicação aqui é um homomorfismo, então só faz sentido falar de núcleo para aplicações que são homomorfismo. Então, neste caso, como que nós vamos determinar o núcleo de F? Então, basta utilizar a definição. O que é um núcleo de um homomorfismo? Então, é o conjunto formado pelos elementos desse grupo que o F deles resulta no elemento neutro desse segundo grupo. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um elemento desse grupo, no caso aqui o grupo é o conjunto dos inteiros, então vou selecionar um elemento M qualquer e vou igualar ao elemento neutro do segundo grupo. O elemento neutro desse grupo é o 1, então vou calcular o F de M igual a 1, onde M aqui é um número inteiro. O F de M, por definição, é I elevado a M, então I elevado a M igual a 1, nós temos que determinar quais são os números inteiros que I elevado a este número inteiro resulta no 1. Então, começando, pode ser o 0, pois todo número elevado a 0 vale 1. Lembrando que I elevado a 1 é o próprio I, então o I não pertence ao núcleo desse homomorfismo.
I elevado a 2 é menos 1, então não pertence ao núcleo. I elevado a 3 é menos I, então não pertence ao núcleo. E I elevado a 4 é I elevado a 2 vezes I elevado a 2. Menos 1 vezes menos 1 vale 1. Ou seja, se M for 4, essa conta aqui dá 1. Isso significa que o 4 pertence ao núcleo. Na verdade, todos os números inteiros dessa forma, que são múltiplos de 4, pertencem ao núcleo. Ou seja, o núcleo desse homomorfismo é o conjunto formado pelos números da forma 4K, onde K é um número inteiro. Exemplo B. Para este outro homomorfismo, vamos determinar o núcleo. Então, vou tomar um elemento qualquer aqui, estou chamando de x, e vou falar que o f de x é o elemento neutro desse segundo grupo, que no caso vale 1. O f de x, por definição, é e elevado a x, que é igual ao elemento neutro, que é 1. Quais são os x que e elevado a x vale 1? Nós sabemos que essa igualdade aqui só possui uma única solução, que é x igual a 0. Nesse caso aqui, o núcleo é somente o elemento neutro deste grupo aqui, no caso 0. Exemplo C. Agora, vamos considerar aquela aplicação de 16 em 16 definida por f de x barra igual 2x barra, que é um homomorfismo. Então, vou pegar um elemento qualquer em 16, estou escrevendo aqui como x barra, e vou igualar ao elemento neutro do 16, que é o 0 barra. Então, lembrando que o f de x aqui é igual a 2x barra, então 2x barra igual a 0 barra. Quais são os x aqui que essa conta vai dar o 0 barra? Ou seja, x só pode ser um múltiplo de 3. Mas como o x aqui é um elemento do 16, quais são os elementos do 16 que são múltiplos de 3? No caso, o 0 barra e o 3 barra. Então, o núcleo de f é formado aqui por esses dois elementos do 16. E por último, para esse homomorfismo, qual seria o núcleo de f? Então, para determinar aqui o núcleo de f, vou pegar um elemento aqui, vou falar que o f desse elemento é o elemento neutro aqui. Então, vou considerar A uma matriz aqui, e vou falar que o f de A é o elemento neutro deste grupo aqui, que no caso é 1. Por definição, f de A é igual ao determinante de A, e, portanto, o núcleo desse homomorfismo é o conjunto formado pelas matrizes do GLNR, cujo determinante vale 1. E esse conjunto é escrito como SLNR e chamado grupo linear especial. Proposição 3. Se f de G em H é um homomorfismo de grupos, então as seguintes propriedades são válidas. Primeiro, o núcleo de f é um subgrupo normal de G, e além disso, f é injetivo se somente se o núcleo só possui o elemento neutro. Então, vamos provar aqui o item A. Primeiramente, nós temos que mostrar que o núcleo é um subgrupo de G, e depois nós vamos mostrar que o núcleo é um subgrupo normal. Como nós mostramos que o f do elemento neutro de G é igual ao elemento neutro de H, isso significa que o elemento neutro de G pertence ao núcleo de f. Logo, o núcleo de f é sempre um conjunto diferente do vazio. Agora, vou considerar dois elementos no núcleo, mostrar que A operado com B ainda pertence ao núcleo e o inverso do A também pertence ao núcleo. Então, para mostrar que A operado com B pertence ao núcleo, eu tenho que mostrar que o f de AB é o elemento neutro de H. E é isso que a gente vai fazer. Então, f de AB é igual, como f é um homomorfismo por hipótese, o f de AB pode ser escrito como o f de A, operado com o f de B. O A pertence ao núcleo e o B também. Isso significa que o f de A é o elemento neutro de H. O mesmo acontece com o f de B.
elemento neutro operado com elemento neutro é o próprio elemento neutro. Ou seja, AB também pertence ao núcleo. Agora vamos mostrar aqui o inverso do A também pertence ao núcleo. Então, o F do inverso do A, nós provamos que é o inverso do F de A, e como A pertence ao núcleo, o F de A é o elemento neutro de H, e o inverso do elemento neutro é o próprio elemento neutro. Portanto, o núcleo é um subgrupo de G. Agora vamos mostrar que o núcleo é um subgrupo normal. Para isso, vou considerar N um elemento no núcleo e X um elemento em G. Vou mostrar que esse conjugado aqui ainda é um elemento no núcleo. Então, para isso, eu vou mostrar que o F do conjugado de N por X é igual ao elemento neutro de H. Então, seguindo a definição, o F desse conjugado é igual o X operado com N operado com o inverso do X. Como o F é um homomorfismo, eu posso separar o F desses elementos aqui como o F do X operado com o F de N operado com o F do inverso de X. Como o N pertence ao núcleo, o F de N é o elemento neutro. Então, vou fazer essa substituição. F de x operado com o elemento neutro é o próprio F de x, e o F de x operado com o inverso do F de x é o elemento neutro de H. Portanto, este elemento pertence ao núcleo, e isso significa que o núcleo é um subgrupo normal de G. Agora, para provar o item B, como é um se somente se, para provar a ida, eu vou considerar que F é injetivo e vou mostrar que o núcleo só possui o elemento neutro. Então, vamos considerar x um elemento qualquer no núcleo. Vou mostrar que x é igual a E. Logo, como x pertence ao núcleo, o F de x é o elemento neutro de H, mas nós provamos que o F do elemento neutro de G também é o elemento neutro de H. Ou seja, F de x é igual ao F do EG, e como o F é injetivo, o x deve ser igual a esse elemento neutro de G. Portanto, o núcleo, nesse caso, só possui o elemento neutro de G. Agora, para provar a volta, vou considerar que o núcleo só possui o elemento neutro de G e mostrar que F é injetivo. Então, para mostrar que F é injetivo, vou considerar x e y elementos em G, tais que o F de x é igual a F de y. Sendo assim, nós vamos provar que x é igual a y. Neste caso, vou operar nessa igualdade aqui, dos dois lados à direita, o inverso do f de y. Então, aqui vai ficar f de x operado com o inverso do f de y, e do lado direito da igualdade, f de y operado com seu inverso resulta no elemento neutro de h. Então, esse inverso do f de y eu posso escrever como o f do inverso de y, e como o f é um homomorfismo, eu posso juntar isso tudo no f do x, y a menos 1, que nós sabemos que é igual ao elemento neutro de h. Então, se o f deste elemento é o elemento neutro, isso significa que este elemento aqui pertence ao núcleo. E, por hipótese, o núcleo só possui o elemento neutro. Ou seja, esse elemento é o elemento neutro. Agora, operando aqui dos dois lados o y, aqui eu obtenho x e aqui eu obtenho o y. Ou seja, x é igual a y, e era o que a gente queria provar. Esse item B aqui, nós podemos utilizar ele para verificar se um homomorfismo é injetor ou não. Para isso, nós vamos verificar se o núcleo só possui o elemento neutro. Caso afirmativo, a aplicação vai ser injetora, e caso contrário, a aplicação não vai ser injetora. Definição: um homomorfismo de grupos, no caso aqui eu estou denominando de F, que vai de G em H, é dito um isomorfismo de grupos se F é uma bijeção.
Neste caso, quando nós temos um isomorfismo, nós utilizamos essa notação aqui para falar que existe um isomorfismo entre os grupos G e H. Exemplo, a aplicação F, que vai do R asterisco mais em R, definida por f de x igual a log de x, é um isomorfismo. Ou seja, nós podemos utilizar essa notação aqui e nós também vamos falar que esse grupo é isomorfo a este outro grupo aqui. De fato, então, para mostrar que essa aplicação é um isomorfismo, nós devemos provar inicialmente que essa aplicação é um homomorfismo e depois mostrar que é uma objeção. Então, primeiro, vamos mostrar que é um homomorfismo. Lembrando que a operação desse grupo aqui é a multiplicação e desse aqui é a adição. Então, f de x vezes y, por definição, é logaritmo de x vezes y. Posso utilizar a propriedade de logaritmo, onde log de x vezes y pode ser escrito como log de x mais log de y. O log de x é justamente o f de x, o log de y é justamente o f de y. Portanto, f é um homomorfismo. Agora vamos verificar que f é injetora, né? E nesse caso eu vou utilizar a proposição anterior. O que nós vamos fazer é mostrar que o núcleo desse homomorfismo é formado somente pelo elemento neutro desse grupo, que é o zero. Vou tomar x um elemento no núcleo. Isso significa que o f de x vale zero, né? Então aqui f de x igual a zero. Por definição, f de x é log de x. Agora nós obtemos essa igualdade aqui, log de x igual a zero. Isso significa que o x vale 1. Ou seja, o núcleo desse homomorfismo só possui o 1, que é o elemento neutro desse grupo, e portanto f é injetora. Agora vamos mostrar que f é sobrejetora. Para isso, vamos considerar um elemento qualquer aqui, que eu estou denominando de y, e vou mostrar que existe um elemento aqui que o f dele é igual a y. No caso aqui, basta tomar o 10 elevado a y, que é um elemento desse grupo aqui. Pois se y é um número real, então esse 10 elevado a y vai ser sempre um número real, positivo, pois o 10 aqui é positivo, e diferente de zero, pois todo número elevado a y, onde y é um número real qualquer, é sempre diferente de zero. Então, o f desse 10 elevado a y é o log de 10 elevado a y. Posso utilizar aqui propriedade de logaritmo, escrevendo esse y aqui multiplicando o logaritmo de 10. Logaritmo de 10 a gente sabe que é 1, e y vezes 1 é igual a y. Ou seja, de fato, o f deste elemento é igual ao y que eu considerei inicialmente. E isso significa que essa aplicação é sobrejetora. Portanto, f é um isomorfismo. Agora, considere esse conjunto z raiz de p, que é igual conjunto formado pelos números escritos dessa forma, onde a e b são números inteiros e p é um número primo. A aplicação f, que associa cada elemento desse conjunto a um único elemento desse conjunto, definida deste modo aqui, é um isomorfismo do grupo z raiz de p com a adição. Então, nós vamos considerar que esse conjunto aqui com a adição é um grupo. Na verdade, essa demonstração aqui é bem simples. O que a gente vai fazer é provar que essa aplicação aqui de fato é um isomorfismo. Então, para a gente entender melhor, essa aplicação vai associar um elemento nesse conjunto, que pode ser escrito como a mais b vezes raiz de p, ao elemento a menos b raiz de p. Ou seja, essa aplicação só vai trocar esse sinal aqui. Então, vamos mostrar inicialmente que essa aplicação é um homomorfismo e depois que é
bijetura. Para isso, vamos considerar x e y dois elementos nesse conjunto, ou seja, x pode ser escrito como a mais b raiz de p e y pode ser escrito como um c mais d raiz de p. Para mostrar que é um homomorfismo, vamos mostrar que o f de x mais y é igual ao f de x mais o f de y. Então, vou substituir aqui o valor do x, que é a mais b raiz de p. Vou substituir aqui o valor do y, que é c mais d raiz de p. Agora eu vou calcular essa soma aqui antes de aplicar a definição da aplicação. Então, x mais y pode ser escrito como 1a mais c mais b mais d raiz de p. Então, essa aplicação vai pegar um número nessa forma, que é o que está escrito aqui, e somente trocar esse sinal. Então, o f deste elemento vai ser o a mais c menos b mais d raiz de p. Então, essa expressão vai ser escrita como a mais c menos b raiz de p menos d raiz de p, que eu posso escrever como a menos b raiz de p mais c menos d raiz de p, onde esses dois elementos aqui é justamente o f de x e esses dois aqui é o f de y. Então, a gente acabou de provar que f é um homomorfismo. Agora vamos mostrar que é injetor. Para isso, vou considerar um elemento x no núcleo, ou seja, o f de x é igual a zero, pois o zero vai ser o elemento neutro do z raiz de p. Como x aqui é um elemento no z raiz de p, o x é um a mais b raiz de p. E o f deste elemento é o a menos b raiz de p, que é igual a zero. Portanto, a é igual a b raiz de p. Mas, neste conjunto aqui, esse a e esse b são números inteiros. Então, e p é um número primo, ou seja, essa raiz aqui é sempre um número irracional. Como aqui eu tenho um número inteiro, e aqui também deve ser um número inteiro, pois nós temos essa igualdade, para que eu tenha uma igualdade de números inteiros, a única possibilidade é o a e o b serem iguais a zero, pois aqui nós teríamos que zero é igual a zero e zero é um número inteiro. Ou seja, o único elemento no núcleo é o elemento neutro do grupo. Portanto, essa aplicação é injetora. Agora, vamos mostrar que é sobrejetora. Para isso, nós vamos utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Vou considerar um elemento qualquer aqui, que eu estou chamando de c mais d raiz de p. E vou mostrar que existe um elemento aqui, que o f deste elemento é esse elemento que eu escolhi. No caso, basta considerar o c mais o menos d raiz de p, que ainda é um elemento no z raiz de p, e o f desse elemento, aqui, basta trocar esse sinal, então ficaria o c menos d raiz de p, menos com menos é mais, e significa que o f deste elemento aqui, de fato, é igual ao elemento que eu escolhi inicialmente. Portanto, essa aplicação é sobrejetora e, consequentemente, f é um isomorfismo. Observação. Quando dois grupos são isomorfos, ou seja, quando existe um isomorfismo entre dois grupos, nós podemos considerar que esses dois grupos são iguais, ou seja, possuem as mesmas propriedades. Então, quando dois grupos são isomorfos, a ideia que nós devemos ter é que esses dois grupos, na verdade, são o mesmo, mas escritos com uma roupagem diferente. Por exemplo, esse grupo G com a multiplicação e o grupo S2, a operação do S2 e a composição, esses dois grupos eles são isomorfos via essa aplicação aqui. Então, esse grupo G é formado somente pelo menos 1 e o 1.
lembrando que o S2 vai ser formado pela identidade e pela aplicação que associa 1 no 2 e o 2 no 1. Essa aplicação F, que associa o 1 no elemento neutro aqui do S2 e o menos 1 no elemento 1, 2 no S2, é um isomorfismo, né? Pois, por exemplo, se eu calculo aqui o F do 1 vezes 1, 1 vezes 1 vale 1, e o F de 1 é igual ao 1, que é o elemento neutro aqui do S2. E esse elemento aqui pode ser escrito como 1 operado com 1, ou seja, o F do 1 vezes 1 é igual ao F do 1 operado com o F do 1. Agora, se eu fizer, por exemplo, o F do 1 vezes menos 1, eu sei que 1 vezes menos 1 é menos 1, e o F de menos 1 é 1, 2. E esse 1, 2 pode ser escrito como 1 composto com 1, 2, que é justamente o F do 1 composto com o F do menos 1. Então, quaisquer dois elementos que eu considero nesse grupo G, o F do x operado com y vai ser igual ao F de x operado com o F de y, né? Então, por isso que essa aplicação aqui é um homomorfismo. E é claro que ela é injetora e sobrejetora. Ou seja, essa aplicação de fato é um isomorfismo. Observe que a tábua de operações desses dois grupos são idênticas, salvo quanto à representação dos elementos e das operações, né? Por exemplo, esse grupo G é um grupo multiplicativo, ou seja, a operação é a multiplicação. Está aqui a tábua do grupo G, está aqui a tábua do grupo S2, e vocês estão vendo que se eu substituir esse 1 por esse 1 do S2 e o menos 1 pelo 1, 2 do S2, e essa multiplicação aqui pela composição, a nova tábua vai ser exatamente igual a essa aqui, né? Então, vocês estão vendo que a ideia de que esses dois grupos são iguais, nesse caso aqui, pode ser vista com essas tábuas de operações, né? Então, sempre que nós temos um isomorfismo entre dois grupos, a ideia que nós devemos ter é que esses dois grupos, na verdade, são iguais, mas eles são escritos de uma maneira diferente, tanto os elementos quanto a operação. Proposição 4. Se f de g em H é um isomorfismo, então a inversa também o é, né? Então, eu posso falar de inversa, pois todo isomorfismo é uma bijeção, e essa inversa também vai ser um isomorfismo. Não vou provar esse resultado, e o teorema aqui mais importante da aula é o primeiro teorema do isomorfismo, que nos diz o seguinte: sejam G e H grupos e considere o homomorfismo F de G em H. Então, esse grupo quociente vai ser isomorfo à imagem de F, ou seja, o grupo quociente de G pelo núcleo sempre vai ser isomorfo à imagem do homomorfismo F, né? Então, lembrando que o núcleo de F nós mostramos que é subgrupo normal de G. Então, esse conjunto quociente é de fato um grupo, e o que o primeiro teorema do isomorfismo nos diz é que esse grupo é isomorfo à imagem, né? Então, para mostrar que esse grupo é isomorfo a esse, nós vamos seguir o seguinte raciocínio. Então, primeiro, para simplificar a escrita, nós vamos chamar o núcleo de F somente pela letra N. E só para a gente relembrar, esse grupo quociente é formado pelas classes laterais à direita, que são elementos dessa forma aqui, né? Então, N vai ser o núcleo de F, e nós vamos definir a aplicação G, que associa cada elemento nesse conjunto, que é um elemento nessa forma, deste modo aqui, né? Então, o G do NA é igual ao F de A, onde essa aplicação F aqui é essa aplicação F dada
por hipótese, que é um homomorfismo. Então, como nós estamos trabalhando aqui com o grupo quociente, nós precisamos mostrar que essa aplicação aqui está bem definida. Ou seja, se eu considero duas classes laterais iguais, no caso aqui NA igual a NB, o G do NA deve ser igual ao G do NB. Então, se o NA é igual a NB, isso significa que, como A pertence a essa classe lateral e essa classe lateral é igual a essa, isso significa que o A relaciona com B. E se o A relaciona com B, então A operado com o inverso do B pertence a N. E como N é um núcleo de F, então o F desse elemento resulta no elemento neutro. Eu posso aplicar aqui a definição de homomorfismo, o F do A operado com B a menos 1 é igual ao F de A operado com o F do B a menos 1, que é igual ao elemento neutro. Vou substituir que o F do inverso do B é igual ao inverso do F do B. Então, F de A operado com o inverso do F de B é igual ao elemento neutro. Agora, vou operar aqui dos dois lados o F do B à direita. Aqui eu vou obter o elemento neutro operado com F de A é o próprio F de A, e o E operado com F de B é o próprio F de B. Ou seja, o F de A é igual ao F de B, e se o F de A é igual ao F de B, por definição, o G do NA é o F de A e o G do NB é o F de B. Ou seja, o G de NA é igual ao G de NB. Então, essa aplicação G está bem definida. Além disso, G é um isomorfismo. De fato, primeiro vou mostrar que G é um homomorfismo. Então, G aplicado em NA operado com NB vai ser igual, por definição aqui de grupo quociente, a classe NA operada com a classe NB é justamente a classe do AB. Agora eu vou aplicar a definição da aplicação G. O G do NA é igual ao F de A, então o G do AB é igual ao F de AB. Como o F é um homomorfismo, então o F de AB pode ser escrito como F de A operado com F de B. O F de A é justamente o G do NA e o F de B é justamente o G do NB. Então, portanto, G é de fato um homomorfismo. Segundo, G é injetora. Então, vou mostrar que o núcleo só possui o elemento neutro desse grupo aqui. Nós sabemos que o elemento neutro desse grupo é a classe N, que é a classe do elemento neutro. Então, vou considerar um elemento qualquer no núcleo de G. Ou seja, esse elemento pertence a esse grupo e o F dele é igual ao elemento neutro desse segundo grupo aqui, que é o EH. Por definição, o G do NA é igual ao F de A, que é igual ao elemento neutro. Isso significa que esse A pertence ao núcleo de F. E se A pertence ao núcleo de F, pois nesse caso o A vai relacionar com o elemento neutro. E isso significa que a classe do A vai ser igual à classe do elemento neutro, que é justamente o N. Por último, essa aplicação é sobrejetora. Então, para isso, vou considerar H um elemento qualquer na imagem de F e vou mostrar que existe um elemento aqui que o F dele é igual ao H. Sendo assim, como H é um elemento da imagem de F, isso significa que H pode ser escrito como um F de A, onde A é um elemento em G. Logo, o G deste elemento, que é justamente a classe lateral à direita deste elemento A, é igual, por definição aqui, o F do A. Mas nós sabemos que o F do A é igual ao H, então, de fato, o G deste elemento é igual ao elemento que eu escolhi inicialmente. E por esse motivo, essa aplicação é sobrejetora.
Com isso, a gente prova o primeiro teorema do isomorfismo. Agora, para a gente visualizar como esse teorema é aplicado, nós vamos mostrar que esse grupo quociente é isomorfo a esse outro grupo aqui. De fato, para mostrar que esse grupo quociente é isomorfo a esse, nós vamos definir essa aplicação f, que vai de r asterisco em r asterisco mais, definida por f de x igual a x quadrado. Então, primeiro, essa aplicação f é um homomorfismo. Lembrando que a operação aqui é a multiplicação e aqui também. Então, f de x vezes y, por definição, é x vezes y ao quadrado. E como esse grupo é abeliano, nós podemos escrever essa expressão como x quadrado vezes o y quadrado, onde o x quadrado é o f de x e o y quadrado é o f de y. Portanto, f de xy é igual a f de x vezes f de y, e isso significa que f é um homomorfismo. Agora vamos determinar o núcleo dessa aplicação f. Então, o núcleo são os elementos desse grupo, que o f deles resulta no elemento neutro aqui. O elemento neutro é 1 e o f de x, por definição, é x quadrado. Então, x quadrado igual a 1, x pode ser ou mais 1 ou menos 1. Isso significa que o núcleo é composto pelo menos 1 e pelo 1. Agora, a imagem dessa aplicação é o próprio r asterisco mais, pois o f de qualquer número real não nulo vai ser um número real não nulo positivo, pois nós vamos pegar esse número real não nulo e elevar ele ao quadrado. Então, a imagem de fato é o r asterisco mais, e isso também significa que essa aplicação é sobrejetura. Então, a única hipótese que o teorema do isomorfismo exige é que a aplicação seja um homomorfismo. Então, nós provamos nesse item 1 que essa aplicação f é um homomorfismo. Então, pelo primeiro teorema do isomorfismo, esse grupo quociente, o núcleo, é isomorfo à imagem de f. Mas no item 2 nós mostramos que o núcleo é o menos 1 e o 1, e no item 3 nós mostramos que a imagem é justamente todo esse conjunto. Então, pelo primeiro teorema do isomorfismo, o r asterisco quociente, o núcleo, que é 1 menos 1, é isomorfo à imagem, que é o r asterisco mais. Outro exemplo, considere o grupo multiplicativo I formado pelo menos 1 e o 1. Então, é o grupo com a operação de multiplicação, e o grupo simétrico Sn de grau n, onde esse n é um número maior ou igual a 2. Logo, a aplicação f, que associa cada elemento nesse grupo, no grupo I, desta forma, ou seja, se a permutação é par, eu falo que o f dela vale 1, e se a permutação é ímpar, eu falo que o f dela é menos 1. Então, essa aplicação é um homomorfismo sobrejetor, cujo núcleo é o AN, que é o grupo alternado de grau n. Então, vamos provar isso aí. De fato, primeiro, essa aplicação vai ser um homomorfismo. Para isso, vamos considerar sigma e tal duas permutações. Primeira possibilidade, se essas duas permutações são pares, o sigma operado com tal também vai ser uma permutação par. E, por definição, o f do sigma operado com tal vai ser igual a 1. O 1 pode ser escrito como 1 vezes 1. E como sigma e tal são permutações pares, o f do sigma e o f do tal também são iguais a 1. Ou seja, o f do sigma operado com tal vai ser o f de sigma vezes o f de tal. Agora, se sigma e tal são permutações ímpares, por definição, o f do sigma e o f do tal são iguais a menos 1, e o sigma operado com tal, se sigma é ímpar e tal é ímpar, então o elemento resultante aqui vai ser uma permutação par.
ou seja, o f deste elemento é igual a 1. O 1 pode ser escrito como menos 1 vezes menos 1, e como sigma e tal, nesse caso aqui, são ímpares, o f de cada um deles é igual a menos 1, então f de sigma operado com tal também é igual ao f de sigma operado com f de tal, nessa segunda possibilidade. E na terceira, é quando o sigma é uma permutação par e tal é uma permutação ímpar. Então, sigma operado com tal vai ser uma permutação ímpar. O f de uma permutação ímpar, por definição aqui, vale menos 1. E menos 1 pode ser escrito como 1 vezes menos 1. O f do sigma vale 1, pois nesse caso o sigma é par. E o f de tal vai ser menos 1, pois tal é uma permutação ímpar. Então, neste último caso aqui, o f do sigma tal também foi igual ao f de sigma vezes o f de tal. Então, f vai ser um homomorfismo. Segundo, f é sobrejetora, né? Então, aqui é um f. Como é que a gente prova que essa aplicação f aqui ela é sobrejetora? Nós temos que mostrar que, se eu escolho um elemento qualquer aqui, existe um elemento aqui que o f desse elemento é o elemento que eu escolhi. Nós sabemos que esse conjunto I é formado somente pelo menos 1 e pelo 1. Então, se eu escolho o 1 aqui, nós sabemos que o f do elemento neutro aqui vale 1, pois o elemento neutro é considerado uma permutação par. E se eu seleciono aqui o menos 1, nós sabemos que o 1, 2 é uma permutação ímpar. Isso significa que o f do 1, 2 é igual a menos 1. Ou seja, para qualquer elemento que eu escolha aqui, existe um elemento aqui que o f desse elemento é o elemento que eu escolhi. Isso significa que essa aplicação é sobrejetora. Agora vamos mostrar que o núcleo de f é igual ao grupo alternado. Então, se sigma pertence a um núcleo, isso significa que o f de sigma é igual ao elemento neutro de I, que no caso é 1. Ou seja, se o f de sigma vale 1, isso significa que esse sigma aqui é uma permutação par. E, por definição, o grupo alternado é formado pelo conjunto de permutações pares, ou seja, sigma pertence ao grupo alternado, né? Ou seja, o núcleo é igual ao AN. Então, pelo primeiro teorema do isomorfismo, esse grupo, que é o SN, quociente ao núcleo, que é o grupo alternado, é isomorfo à imagem desse homomorfismo, e como F é sobrejetor, a imagem é o próprio I. Isso significa que esses dois grupos, esse grupo aqui e esse grupo aqui, na verdade, são iguais. Como esse grupo aqui possui dois elementos, então esse grupo aqui também vai possuir dois elementos. Ou seja, o número de classes é igual a 2. Então, essa informação aqui nos diz que o índice do AN em SN vale 2. E nós sabemos que quando isso aqui acontece, esse subgrupo é normal a esse, né? Então, o AN vai ser sempre subgrupo normal do SN, e também utilizando o teorema de Lagrange, nós sabemos que a ordem do SN é igual esse índice vezes a ordem do AN. A ordem do SN é n fatorial, o 2 está multiplicando a ordem do AN, vou passar dividindo, isso significa que a ordem do AN é igual a n fatorial sobre 2. E com isso a gente termina a aula sobre homomorfismo e isomorfismo entre grupos.